Como que foi a decisão de começar a estudar para concurso público? Então, vou falar um pouquinho, assim, resumidamente, da faculdade. Eu queria fazer psicologia, na verdade. Lá atrás, a primeira faculdade? O que eu queria era psicologia. Mas, como você está falando aí, a família da minha mãe, ela é formada de muitas pessoas no serviço público. Isso me influenciou. Eu vi muita gente ali no funcionalismo de vários escalões. Eu falei, nossa, cresci vendo aquilo, né? Isso é seguro, isso deve ser muito bom. E aquilo me influenciou. E também eu estava passando uma situação financeira delicada na família, na época em que eu tive que escolher. E, por fim, me pareceu que era mais seguro fazer direito. E na época da faculdade, eu era professora de inglês em 2 escolas, particular também, e eu fiz o direito muito descompromissada. Era assim, notas ruins. Só para passar. Eu não estava ali, não sei. A BA pegou o DP. Então, aí esse pedigree, vamos falar a verdade. Vamos remover. A família da minha mãe tem o pessoal lá do funcionalismo, mas assim, eu estava meio fora de contexto ali. E aí, no último ano, né, aquela DP da DP, aí meu pai falou assim, olha, eu não vou mais pagar essa faculdade, você que pague, porque é a situação, né, tá? E aí caiu minha ficha, eu falei, nossa, eu não posso desperdiçar essa oportunidade, né? Ainda mais com a situação que eles estão. E aí eu comecei a pagar com as aulas de inglês, aí eu vi. Falei, aí ficou pesado. Aí doeu no bolso, né? O principal órgão, né? Aí doeu, eu falei, ai, meu Deus do céu, agora eu tenho que pagar isso. Eu fiquei pagando aquele último ano, dei um valor. E aí, é muito natural que o pessoal que se forma em direito queira prestar magistratura, MP. Total, principalmente no primeiro ano, eles entram só nessa cabeça, né? Então, e eu, assim, como tinha pessoas, né, lá na família que tinham esses cargos, eu falei, eu também vou estudar para isso e tal. E aí, eu não tive sucesso. Eu não ia bem nas provas. E eu percebi, fazendo terapia, porque foi me dando uma crise de ansiedade, de estudar para algo que você não tem o mínimo sucesso. Vai dando uma ansiedade. Se não tiver a sensação de evolução, é difícil continuar. Não tinha nada, assim, nem o empenho também para estudar o que deveria. Aí eu fui fazer terapia por uma ansiedade que eu tive, né, uma crise de ansiedade. E eu descobri na terapia que eu queria os bônus do cargo, né, de agente do Estado, e os ônus não. Eu queria o valor, né, dos vencimentos. Eu queria o status. As 2 férias. Agora, as decisões difíceis, presidir um júri, decretar a quebra de uma empresa, negar um plano de saúde, de repente, para uma criança, enfim. Todas as decisões ali do magistrado, eu percebi que não queria esse peso. Ao mesmo tempo, eu não queria advogar. Falei, o que eu vou fazer com esse direito da minha vida, gente? Porque eu não gosto de advogar. E não quero o cargo de agente, não vou buscar, né? E aí que eu me toquei. Falei, nossa, o cargo de servidor dá para usar tudo que eu estudei, dá para ficar no direito. Porque aí eu comecei a gostar do direito, né? Estudando bastante, quando você domina, você começa a gostar. Eu estava estudando bastante, comecei a gostar. Aí, só que eu tinha vendido meu carro, já tinha gastado todo o valor de aula de inglês, não tinha mais nada. Aí eu falei pro meu pai, você me ajuda? Porque não tem mais nada. Não tem mais nada. E eu queria prestar esse cargo de servidor, porque esse vai estar ao meu alcance. Eu sinto que eu vou me engajar, né? É uma meta smart e tal. E aí, ele me ajudou. Aí, nesse 1 ano, eu mudei. Eu foquei totalmente. Eu estudava 34 horas por semana, todas as semanas durante 1 ano. E tive que aprender exatas, que é uma coisa assim, que eu também peguei recuperação no ginásio, quase que repeti de ano. Quanto dá por dia, Lorena? 34 horas? Por 7? Era assim, eram 6 horas de segunda a sexta, mais 4. Eu queria que ela fizesse a conta. Eu vou fazer a conta. Agora já foi, ela contou. Mas dá 5 horas em média, Mas eu estudava 6 e no sábado 4. Você só falou rápido porque ela falou. Você também não sabia, por Como isso que você me perguntou. não? Eu fiz a conta antes de perguntar. Você acha que eu ia dar uma maneira dessa? Eu já tinha a conta feita, eu fiquei fazendo a conta. Eu tô sofrendo muito. Você tem que aguentar muita coisa aqui. Não, a gente aqui... Tá vendo? Não, tá difícil hoje pra eu mim. vi. Passei o dia aqui, gente, hoje eu vi. A gente faz bullying. O meu papel aqui é trazer gente boa e fazer bullying. O pessoal não entende. Onde os fracos não têm vez. Exatamente. Se eu já contratei as pessoas boas, agora é bullying. O resto já tô liberado para fazer bullying. E aí você estudava 35 horas. Só um ponto que chamou a atenção aí, para quem tá... Porque às vezes para alguns pode ser uma frustração. Pô, eu queria um cargo e não consegui. Existem alguns estudos que mostram que quando você tem uma meta muito, vamos dizer, irreal, ou uma meta muito desafiadora, ela tende a desengajar mais do que engajar.
A meta é SMART até, que a gente fala, Sim, né? ela Então, tem que... específica, mensurável, acessível, relevante, temporal, né? Exato. Uma meta, se ela não for possível, for superestimada, né? Eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana. Não vai consegui funcionar. mesmo, eu já nem que vou começar. Isso, então o que a gente vê é que metas moderadas te dão um engajamento maior. Então, quando você consegue conceber. Então, tipo, algumas coisas na nossa vida a gente não consegue enxergar a trajetória completa. A gente consegue enxergar até um próximo ponto. Quando você já quer enxergar uma parte que você não viu, tem gente que consegue, tá? Por N fatores. Mas a maioria de nós não consegue. Então, você coloca uma meta intermediária e essa meta te gera movimento e gera energia e motivação para fazer, porque no seu cérebro ela é possível. Se for uma coisa muito que, como você disse, você não estava conseguindo, normalmente a gente trava. Sabe que na época eu estava fazendo terapia cognitivo-comportamental, quando eu tive essa ansiedade. E a psicóloga falou exatamente isso. Que uma meta mais possível ia me fazer me engajar mais. Eu ia me engajar, a gente coloca muita coisa e aí começa a não dar conta de tudo e aí é onde gera ansiedade. Gera frustração, ansiedade. A questão da visualização, né? Você se vê, aquilo você se vê, você consegue correr atrás, né? Você consegue buscar. E se você não se vê fazendo, aí você também não se engaja. Tem uma história... coisa também do pessoal que quer estudar 10 horas por dia. E nunca estudou. Não consegue. Não é assim. Começar assim. Tem uma história interessante de um cachorro e ele estava correndo atrás de uma lebre. Ele viu a lebre e ele estava caçando a lebre. Ele saiu correndo atrás dessa lebre e tal. E aí os outros cachorros não viram a lebre. Ela era muito rápida. Elas viram como ele estava correndo atrás da lebre. Então, eles começaram a seguir ele, porque, tipo, ele tá correndo atrás de alguma coisa aqui. Eles não viram, mas eles estavam correndo. E foram correndo e não conseguiram ver a lebre. Durante um tempo, não conseguiram ver a lebre. E o que aconteceu que foi, no meio do caminho, eles foram parando. O único que continuou correndo foi o cachorro que viu a lebre. Então, todos os outros desistiram porque, na verdade, eles estavam correndo na expectativa de algo. Então, nessa questão de meta, às vezes é isso. Você tem que ver, você tem que conseguir imaginar. Se for só uma expectativa porque alguém já viu, às vezes não vai te gerar a mesma motivação. Totalmente, foi bem isso. E, inclusive, isso que você falou de uma meta talvez intermediária. A pessoa pode escolher um cargo de nível médio para depois, ou ela ficar, pode ser, né? Como no meu caso, eu fiquei naquele concurso, ou como degrau, se ela precisar. Se ela sentir necessidade, mas aí é por escolha. Por escolha. É muito mais tranquilo, a confiança é outra, N fatores. E aí você decidiu fazer o concurso de nível médio, estava estudando 35 horas. Aí eu decidi fazer, eu estudava 34, né? 34, 6 horas de segunda a sexta. E no final de semana, 4 horas. E eu fiz isso por um ano mesmo. Eu não viajei. Quando eu furava algum dia, eu repunha no domingo. Foi bem claro. Às vezes uma coisinha, mas assim, foi muito cumprido mesmo. Aí, a questão também da matemática, para mim, foi difícil por conta disso. A gente tem essa crença, quem faz direito, ou quem fez outra, por exemplo, letras, a pessoa fica com aquilo, né? Eu sou de humanas, por que eu estou estudando matemática de novo? Eu me sinto no colegial de novo. Parece que você está fazendo algo ali do passado, né? Que, não, estou voltando. Mas caía. E eu sofri um pouquinho com essa parte, mas aí estudei. Enfim, aí eu passei no oficial de promotoria do interior, em segundo lugar, mas o primeiro colocado ficou. Não, você não foi convocada? Não fui. Ele ficou por um ano. E eu liguei para o promotor naquela expectativa, né? Vai chamar mais. Ele falou, mas só tem uma vaga. Né? Não é que tem mais e cadastro. Tudo bem. Mas você acredita que o menino saiu e eu entrei. Olha só. Foi muito bom. Era para ser. Era para ser. Ao mesmo tempo, saiu de São Paulo. Aí eu falei, agora eu não quero, né? Porque já estou aqui do lado. Mais perto. Fiquei lá, trabalhando por um ano também. E aí abri o Escrevente em Ribeirão. E aí a minha cidade, porque Cravinhos é perto, mas eu tinha preguiça mesmo de ir para Cravinhos, né? E as condições na época do Escrevente, eu ia ter mais cargos ali. Um pouco melhor. Tem mais cargos, sim, né? Maior, um tribunal maior. Mais cargos. Hoje está muito equiparado, mas questão de ter mais cargos. Mas o que mais pesou foi a minha cidade mesmo. Queria estar, assim, a 6 minutos. Eu morava a 6 minutos do fórum, né? E era só pegar o meu caderno de oficial, e incluir mais umas coisinhas. E acrescentar a lei orgânica e mudar algumas coisinhas ali. Sim. Né? Tirar normas da corregedoria. Os concursos são muito irmãos. Por isso que eu falo para quem prestou escrevente, como eu fiz os dois, passei nos dois, eu falo, olha, é uma tiradinha aqui, outra ali. Total. Vale a pena, né?